João capítulo 15, verso 1. Queridos, essa passagem é tão conhecida, nós conhecemos essa passagem até de cor, muitos desses versículos aqui. Então eu gostaria que você entendesse o que Jesus quer dizer aqui. Porque a passagem bíblica, nós já conhecemos ela, nós já sabemos praticamente de cor, é bem conhecida. Mas, o que aqui nessas palavras tem tanto amor de Jesus colocado aqui, queridos. Tem tanta coisa boa de Jesus embutida aqui. E eu gostaria que você fosse além dessa mensagem ou dessa pregação, que você fosse além das letras escritas aqui. Eu gostaria que você entendesse o coração de Jesus escrevendo isso daqui para você. Entenda isso, abre seu coração. Esse não pode ser só mais um culto da sua vida. Esse tem que ser um momento em que Deus transforma, muda e te faz um divisor de águas na tua vida. Tem que acontecer algo porque é a palavra de Deus. E isso não depende dele. Não depende também da minha pregação aqui, da mensagem. Isso depende do seu coração estar aberto nessa expectativa. Amém? Então presta atenção no que Jesus está dizendo aqui nas entrelinhas. Porque Jesus gostava de falar com a gente por parábolas, por metáforas. Ele gostava de falar com alegorias, dessa forma, porque se ele falasse na linguagem do reino, nenhum de nós entenderia, porque é muito grande, é muito diferente da nossa cabeça, do que nós entendemos. Então, ele usava essas formas de falar para que a gente entendesse o que ele está dizendo, para que a gente conseguisse entender com a nossa cabecinha aqui da terra humana, que a gente conseguisse compreender as grandezas do reino. E ele diz assim: eu sou a videira, e meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Todo ramo que dá fruto, ele poda, para que produza ainda mais. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora, como um ramo imprestável, e seca. Esses ramos são ajuntados num monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória para o meu Pai e demonstram que são meus discípulos de verdade. Eu os amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos aqui como teus filhos, como filhos teus, como herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Nós pedimos que o Senhor venha ministrar sobre nós a tua palavra, Pai. Nós pedimos que a tua palavra, a tua mensagem para nós nessa noite venha penetrar entre a alma e o espírito, Senhor. Venha, Senhor, causar transformação em nós. Venha despertar o nosso espírito. Nós oramos, Pai, e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos imaginar que aqui nessa mesinha, na imaginação, imagina isso, aqui nessa mesinha tem uma planta. Seja ela qual for, pensa numa que você gosta. Tem uma planta aqui, está dentro de um vaso essa planta. Então, ela tem
O tronco, vamos chamar assim, tem lá o galho principal que está ligado à raiz que está lá embaixo, e aquela raiz ela puxa lá os sais minerais, ela puxa o alimento, a água, enfim, e ela transfere esse alimento lá para os galhos, para os ramos, e os ramos, por sua vez, produzem as folhas, as flores, produzem um fruto. Agora, está linda, a planta está bem bonita aqui, vocês estão vendo como está bonita? Estão vendo? Aleluia. Então, agora se eu pegar aqui esse galho, pegar um ramo aqui, um galinho, aí eu quebro esse galho e coloco ele aqui do ladinho, dentro do vaso mesmo, está dentro do vaso, mas eu só quebrei o galho e coloquei aqui do lado. A hora que eu quebro e coloco aqui, ele vai ficar diferente dos outros? Não, fica igualzinho, não muda nada. Ele está quebrado do galho principal, mas ele está exatamente igual os outros. Também as folhinhas, as folhas, as plantas, sei lá o que você imaginou, ela também está bonita, igual as outras que estão ligadas lá na árvore, está igualzinho. É assim que nós somos, queridos. Às vezes, a gente está desligado de Jesus. Eu não estou falando da nossa rotina evangélica, não estou falando dos nossos costumes evangélicos, eu não estou dizendo de nós frequentarmos os cultos, até liderar ministério, participar de ministério, não estou falando de permanecer em Cristo, em Jesus. Quando nós deixamos de permanecer em Cristo, a gente fica aqui dentro do vaso, ou seja, dentro da igreja, até tem aparência, porque a gente sabe falar, a gente sabe como que faz, a gente sabe que tem que levantar a mão, a gente sabe fazer tudo. Então, quando alguém olha, parece que está igualzinho aos outros, não tem diferença nenhuma, é igualzinho. Mas nós sabemos, e aquele tronco, aquele galho central, ou seja, Jesus Cristo sabe que nós não estamos mais ligados nele, que nós estamos separados dele, não tem mais ligação com ele. E aí o que acontece é que ao longo do tempo, no dia seguinte, aquela folhinha que era tão verde já não está tão verde mais. Aquele galho que estava transmitindo alimento para a folhinha também já não está mais tão bonito, ficou um pouquinho diferente, mas ainda está igual, ainda está bem parecido. E uma semana depois está diferente, aí depende da planta, depende disso, enfim, vai chegar uma hora que aquela folhinha já está seca, porque ela não tem mais alimento, não recebe, ela está junto do vaso, mas não recebe mais alimento. E aquele galho seca absolutamente, fica completamente seco, não transmite alimentação nenhuma mais, não dá mais fruto, aquele galho não dá mais fruto, mas está dentro do vaso, está ali dentro do vaso, não serve para nada mais, não serve para absolutamente mais nada, mas está ali no meio, e já parece ser diferente dos outros. Assim nós somos, queridos. O brilho de Jesus em nós, a vida de Jesus em nós, o nosso espírito vivo e a nossa alma subjugada, nós dependemos da permanência em Cristo. É claro que nós precisamos dos nossos ajuntamentos, porque nós nos alimentamos da palavra, nós precisamos de ouvir testemunhos, nós precisamos de tudo isso, precisamos juntos adorar a Deus, precisamos dessa coisa, precisamos estudar a palavra, precisamos orar na terça-feira, precisamos na quinta-feira estudar a palavra, precisamos de tudo que nós fazemos, mas só isso, sem permanecer em Cristo, queridos, a gente vai esfriando, até parar de dar fruto, mesmo pertencendo, mesmo fazendo parte, mesmo estando dentro do vaso. Estão entendendo, queridos? É isso que Jesus está nos chamando a atenção. Ele diz assim, ele escreveu aqui, esse capítulo 15, ele escreveu não, mas essa passagem aqui acontece já nas vésperas da crucificação. Depois que ele conviveu ali com os discípulos, ensinou tudo e orientou, enfim, depois de tudo que os discípulos aprenderam, esse capítulo 15 é como se fosse um fechamento de tudo. É como se Jesus dissesse assim: olha, vocês entenderam tudo? Aprenderam tudo? Já sabem o que fazer? Tá bom, só que é o seguinte, tem uma coisa aqui que se vocês não fizerem, tudo que vocês aprenderam não vai surtir efeito nenhum. Se vocês não praticarem isso que eu vou ensinar para vocês aqui agora,
nada do que vocês sabem fazer vai servir para alguma coisa, porque sem mim vocês não podem fazer nada. E aí, o capítulo 15 aqui é o momento em que Jesus faz meio que uma conclusão, digamos assim, dos ensinamentos dele. E ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. E aí ele vai discorrendo e fazendo essa analogia, e no verso 4 ele fala: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Isso quer dizer, queridos, que se a gente vê aqui ao contrário, se eu não permanecer em Jesus, Ele não vai permanecer em mim. Nós temos um evangelho, às vezes a gente pratica e a gente se confunde, e a gente vê um evangelho, a gente entende um evangelho romântico, um evangelho assim, que não é real, de que não, eu não estou muito bem, ou seja, eu não estou permanecendo em Cristo. Em outras palavras, a gente diz outras palavras, mas a nossa alma e o Espírito Santo em nós vê a realidade. Então, eu não estou permanecendo em Cristo, mas estou com Deus, estou bem, estou firme, está aí, estou caminhando. É um engano nosso, queridos, porque a gente, quando não está mais permanecendo em Cristo, a gente passa a viver da misericórdia de Deus. E Deus é bom mesmo, Ele é longânimo, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. Deus é bom, Ele não vai te abandonar nunca, realmente não vai te abandonar, mas você vai viver da misericórdia, que já é maravilhosa, mas você vai viver da misericórdia de Deus. E o que Jesus nos chama para viver, não é viver somente da misericórdia, nós precisamos da misericórdia dEle todos os dias, mas o chamado para mim e para você é de permanecer nele, de ser alimentado diariamente por Ele, de ser renovado diariamente por Ele, de ter o seu espírito renovado para poder viver nessa terra de aflições, de desespero, de situações complexas, para você poder viver nessa terra de decepções. A nossa vida aqui, queridos, é uma vida de decepções. Nós nos decepcionamos com pessoas, com situações, nos frustramos com coisas que não dão certo, nós nos decepcionamos com nós mesmos, nós nos decepcionamos, e para poder viver no meio dessa coisa toda aqui da terra, nós precisamos, como aquele galho, precisamos ser alimentados pela fonte de alimento única que tem para alimentar o nosso espírito. Nós precisamos permanecer, precisamos aprender a permanecer nele. Se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vocês. Isso quer dizer também, queridos, que Jesus, Ele não é uma religião como, não tem a ver com uma religião que, por exemplo, eu vou cumprir alguma coisa, então, sei lá, eu vou subir uma escadaria de 200 degraus e lá em cima eu vou acender uma vela e está tudo certo. Ou eu vou pegar um avião e vou enfiar um avião num prédio. Ou qualquer loucura que seja das coisas, das religiões. Ele não pede nada disso para nós. Ele não pede nenhum sacrifício, nada disso. Ele só pede o seu coração com Ele. Ele só pede a sua atenção. Ele criou eu e você para isso. Esse é o propósito principal. Jesus criou você e eu para estar com Ele, para permanecer nele, para falar com Ele, para estar na presença dEle. Esse é o propósito. A gente conhece a história de Adão, de Eva, que ele vinha lá todas as tardes conversar até que entrou o pecado. Esse é o propósito maior da criação, é estarmos com Ele, permanecermos nele pelo nosso livre-arbítrio. Não porque foi determinado através de uma religião, não porque foi determinado porque alguém ensinou, não. É porque eu quero, eu decido, eu quero estar com o meu Deus, eu quero ficar com Ele. Permanecer, Jesus fica, queridos, Ele permanece em você quando Ele vê que você quer permanecer nele. Ele permanece sim em você, junto com você, quando Ele vê no seu coração que você valoriza Ele, que você quer estar com Ele, que você tem vontade de estar com Ele. Onde Ele é querido, no sentido de querer, onde Ele é querido, Ele responde com a permanência dEle em você.
Ele deu o Espírito dele para nós, queridos. Agora a gente pode tratar isso como algo comum. Porque nós temos a nossa paz. Nós temos a misericórdia de Deus. Ele vai tendo misericórdia de nós, Ele é longânimo, Ele é paciente. Então a gente vai vivendo a vida como aquele galinho desligado, aquele galinho quebrado ali dentro do vaso. A gente vai tocando a vida e vai seguindo a vida. Ele é longânimo. Não cai um raio na nossa cabeça e nem vai cair. Não vai acontecer nada disso, não vai ter problema. Mas nós é quem sofremos. Nós sofremos, nós apanhamos. Nós entramos em depressão, entramos em ansiedade, entramos em burnout, nós entramos em um monte de situações, nós sofremos, temos medo, sentimos todas essas coisas, porque nós não estamos sendo alimentados pela permanência nele. Nós não permanecemos nele. Jesus permanece, queridos, onde Ele é amado, onde Ele é querido, onde Ele é ansiado. No verso 4, no verso 4 ainda, ele fala: pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês não poderão produzir frutos, a menos que permaneçam em mim. E aí a gente às vezes vê isso como uma coisa contraditória, porque eu conheço muita gente que nem pensa em Deus, nem pensa em Jesus, em nada disso, alguns nem acreditam, e são pessoas muito prósperas. São pessoas que ganham muito dinheiro, conquistam muitas coisas e não estão nem um pouquinho preocupados com Deus. Ué, então como assim? Eu só vou produzir frutos se eu permanecer nele. E aí é que a grande diferença, queridos, porque permanecer, esse tipo de fruto que ele diz, não tem a ver com o fruto que nossa carnalidade, a nossa limitação espiritual nos faz entender. Eu tinha uma pessoa próxima de mim, e essa pessoa era muito rico, muito dinheiro mesmo. E aí ele chegou um dia, viu um bem, viu um negócio que ele queria demais aquilo, queria muito. E ele disse, não ouviu nada de Deus, nenhuma direção de Deus, mas ele falou: me ajuda a orar porque Deus vai me dar isso aqui. Deus quer me dar isso aqui. Eu falei, mas você tem certeza? Não, tenho certeza, Deus quer me dar. E era uma coisa assim, de milhões. E aí foi eu, ele, mais um rapaz, e aí a gente era no meio do mar, e aí a gente lá botando a mão e orando sobre aquilo, e ele com muita fé, uma fé maluca assim, que eu nunca vi, e ele gritava, pulava, declarava: é meu, Deus vai me dar, eu trago a existência, e falando tudo que a gente sabe falar, e orando ali, e aquela fé, até naquele momento eu falei, deve ser de Deus mesmo, porque isso aí não é normal. E começou a orar, e orar, e orar, e enfim. Sabe o que aconteceu, queridos? A gente estava lá, estava até tudo nublado, de repente saiu, acabaram as nuvens, o céu se abriu ali. Falei, meu Deus, deve ser de Deus isso mesmo. E sabe o que aconteceu? Ele conseguiu. Olha, o dono do negócio lá que ficou mal, ficou enfermo, já de mais de 90 anos, e aí precisava tirar aquilo, enfim, todo um processo lá, e ele comprou. Conseguiu. Foi para a mão dele. Sabe que quando nós somos obstinados, quando a gente não está com o nosso coração permanecendo em Jesus, mas o nosso coração está aqui nas coisas, obstinados, querendo, às vezes, queridos, Deus permite a gente ter. Ele deixa, fala, tá bom, filho, não é o que eu tenho para você, mas se você quer, não vai te fazer bem, mas se você quer, pode ir, vai lá, encara então. E ele foi. E aconteceu, queridos, até o último suspiro de vida, porque ele já é falecido, mas até o último suspiro de vida dele, aquilo causou um transtorno na vida dele de todas as formas. Problemas federais, problemas com o IBAMA, problemas problemas jurídicos, só trouxe problema para a vida dele. Ele queria muito. Orou com tanta fé, que eu creio que nem era para dar, acho que foi tanta fé que Deus falou, tá bom, toma, pega aí, vai que é seu. Queridos, tem dois caminhos. Você pode conseguir, sim, ter frutos,
pode conseguir frutos trabalhando muito, se esforçando bastante. E você vai dar, porque Deus te deu capacidade, inteligência e tudo mais. Só que, quando você permanece em Cristo, permanece em Jesus, e busca nele o que ele tem para você, você recebe as bênçãos que enriquecem e não acrescentam dores. Essa é a bênção que Deus tem para nós, quando nós permanecemos nele. Quando nós estamos no vaso, mas desligado dele, então a gente tem esses desvarios de querer coisas malucas que nosso coração manda ter, nossa alma quer ter, a gente quer aquilo de qualquer forma, a qualquer custo, e às vezes até consegue, às vezes Deus permite, ou às vezes Deus nem permitiu, mas você com a tua força foi lá e conseguiu, ok? Tá bom. Isso não é algo que veio de Deus para a tua mão, vai ter um preço a pagar, vai custar caro. Eu quero as bênçãos que enriquecem e não acrescentam dores. Eu quero o que vem da mão do Senhor para mim. Quando você permanece nele, queridos, então os frutos, ele diz, sem mim, vocês não vão produzir fruto, a menos que permaneçam em mim. Ele está falando dos frutos que vêm da mão dele para você. Não dos frutos da terra, mas das coisas que ele tem já escritas na sua história para a tua vida. E aí ele continua dizendo, no verso 5, sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto. Aí sim, muito fruto. Primeiro, a gente tem que passar por todo o processo do primeiro versículo, passar pela poda, e é tão difícil passar pela poda, ele vem podando, e aí você não entende por quê, porque aqui está dizendo que ele poda, o que não dá fruto ele corta, mas o que dá fruto ele poda. Parece até injusto, fala, Senhor, mas o que aconteceu com a minha vida? Por que aconteceu isso? Por que essa mudança toda? O que aconteceu com a minha vida, Senhor? E se você estiver permanecendo, você ouve, mas se não estiver permanecendo, você não vai ouvir. Mas quando você permanece, você vai ouvir ele falar, filho, você realmente está dando fruto, mas agora você vai dar muito mais fruto. Eu estou limpando você, estou preparando você, capacitando, você vai dar muito mais fruto. Isso tudo era muito pouco, era pouca coisa, tem mais para você. Você foi aprovado na primeira fase, agora eu vou te levar para a segunda fase. Isso é, queridos, produzir muito fruto. A gente produz muito fruto para Deus quando nós passamos pela poda, quando ele tira as arestas, nos limpa, trata, cuida e dói. É difícil a poda, é muito difícil, porque ele pega aqueles frutos que estavam até bonitos, que a gente até se orgulhava daqueles frutos, e ele arranca aquele fruto, para que você tenha mais alimento, seja transformado e dê mais fruto. Mas chega a hora também, queridos, de produzir muito fruto. E ele repete, sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Mas ele fala uma coisa interessante aqui no verso 7, ele diz assim, mas se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, essa aqui todo mundo gosta, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Dá para dar um glória a Deus? Aleluia. Mas não é assim não, queridos. Não é tão simples assim não. Seria bom, mas não é assim que funciona. Porque o que ele está dizendo aqui é que você vai pedir o que você quiser e vai te ser concedido, e isso é verdade, quando você permanece nele, quando você está permanecendo nele, quando o seu coração está guardado nele. Sabe por quê? Porque quando a gente permanece nele, então, ele vai nos transformando. Quando a gente permanece nele, ele poda. As coisas que estavam indo bem, de repente ele começa a tirar tudo aquilo, a gente não entende, a gente fica bravo, tem todo um tempo de maturar aquilo, de crescer, de entender. Às vezes a gente fica preso naquilo, por que isso aconteceu comigo, Senhor? Por que eu sou tão certinho, fiz tudo bonitinho, por que isso aconteceu comigo? A gente não entende a poda, tem que passar por todo aquele processo, e aí ele vai tratando. Mas à medida que a gente vai permanecendo nele, que ele vai tratando de nós, a gente vai também sendo transformado e o nosso coração vai ficando mais alinhado com o dele. Aí o que acontece? As nossas vontades vão sendo mudadas.
as nossas intenções começam a ser transformadas. Isso é a transformação, isso é ser transformado pela renovação da mente. Quando a gente vai permanecendo em Jesus, todos os dias, permanecendo nele, tendo nosso tempo ali com ele, chorando aos pés dele: Senhor, por que o Senhor podou isso? Era tão bom, eu gostava tanto disso, por que o Senhor tirou isso de mim? Senhor, por que eu estou passando por esse tempo de sequidão? Senhor, por que? E quando a gente vai nesse relacionamento com ele, queridos, diário, no começo é chato, no começo é bem ruim mesmo, é difícil. Graças a Deus eu passei dessa fase. Mas no começo de permanecer em Cristo é muito chato mesmo, porque parece que você está falando com as paredes, nada acontece, a hora não passa. Aí eu orava e me determinei que eu vou buscar todo dia, e orava, eu falava assim, eu ficava de costas para o relógio, e para não ver, na sala de oração, aqui tem um relógio lá, eu ficava de costas que eu não queria ver quanto tempo eu tinha orado, mas não adianta, né? A alma quer ficar desesperada. Aí eu, para falar, eu devo estar orando já 1 hora aqui, quando eu olhava lá, passava 15 minutos. Eu falava, meu Deus do céu, Senhor, não tem nem mais o que falar com o Senhor aqui. No começo é difícil, queridos, mas é igual um relacionamento. Pensa que tenta imaginar você morando numa casa com alguém, que você conhece a história toda da pessoa, sei lá, seja quem for, pense em alguém famoso aí. Você está morando na casa daquela pessoa famosa, você conhece ele, já ouviu falar, já leu sobre ele, mas você nunca conversou, não tem intimidade nenhuma, você está morando lá, você não tem relacionamento, o assunto acaba, não tem assunto. Você não tem relacionamento, não tem assunto, o assunto acaba. Você vai falar do dia, do sol, do calor, do frio, vai falar do trânsito, vai falar de alguma coisa e acabou o assunto, nem mais nada. O nosso relacionamento com Cristo, permanecer com Ele é a mesma coisa. É um relacionamento que tem que ser criado, tem que ser desenvolvido. Você não vai entrar no seu primeiro dia de oração, de permanecer em Cristo, e vai ser maravilhoso. Não vai ser, não. Vai ser chato, porque você não aprendeu esse relacionamento com Ele. Mas à medida que você se esforça nisso, à medida que Ele vê no seu coração, que isso não é só uma empolgação por causa da pregação do domingo, que isso não é só uma motivação porque você ouviu uma mensagem, porque Ele tocou no seu coração, que não, você determinou: eu quero permanecer em Cristo, eu quero viver com Cristo. Eu quero Deus enchendo o meu coração. Eu não quero mais tristeza, desânimo. Eu não quero mais isso, essa frieza da minha vida. Eu quero ser cheio de Deus. Eu quero que o brilho de Cristo brilhe em mim. Eu quero dar muito fruto. Quando Ele vê isso, queridos, aí você vai começar a ver a coisa acontecendo. E aí essa oração vai ficando cada vez mais gostosa, vai ficando cada vez mais gostosa. E eu posso dizer, queridos, não estou falando assim por mim, eu estou falando pela misericórdia e graça de Deus, estou falando para você entender. O dia que eu não tenho um tempo com Deus, que às vezes acontece por conta das coisas da vida que a gente tem que cuidar, o dia que eu não consigo, é um dia terrível. Ficou ao contrário. Hoje, o dia que eu não consigo passar um bom tempo na presença de Deus, o dia que eu não consigo estar primeiro com Ele, começando o meu dia com Ele, é um dia chato, é um dia travado, é um dia meio nublado, é um dia que meu coração fica estranho. E não é porque Ele não está, Ele está, mas eu não estou conectado com Ele. Aí é ruim, aí vem tudo que é normal e que não é normal mais, para mim não é mais normal, que é aquela angústia, aquele sentimento. Aí se algum cara fecha na frente, você já tem vontade de mandar ele lá para aquele lugar que a gente não fala, e sabe, e vem essas coisas. Por quê? Queridos, nós somos carnais. Nós temos o velho homem dentro de nós, querendo tomar posse todo dia do comando, sentar na cadeira, no trono. Nós temos o pecado em nós, faz parte do nosso sangue. E quando a gente não mata essa carne todos os dias para estar com Ele, a gente vive isso. Aquele galinho que está dentro do vaso, faz parte aí, está no meio, está no nosso meio, mas está vazio. Está frio, seco, sem fruto. Quando a gente permanece nele, queridos, nosso coração se enche, nosso coração, a vida continua, os problemas estão aí, a gente vai resolvendo eles, vai encarando todo dia, mas a paz que excede todo entendimento, a graça de Deus, ela enche nosso coração, nossa mente, a gente fica em paz.
E aí quando vem alguém e fecha você, você fala, vai em paz, meu irmão abençoado, aleluia. Queridos, o Senhor está nos chamando para viver algo muito especial nesse tempo de céus abertos. Isso não é apenas um tema inventado, isso é um tempo profético de Deus para nós, e os sinais estão aí. A gente não está mais esperando os sinais, a gente está vivendo os sinais aqui no nosso dia a dia. O Senhor está nos dando um tempo de céus abertos, é um tempo profético, e Ele fala assim, eu os amei, eu te amei como o Pai me amou, permaneçam no meu amor, aleluia. Sabe o que é isso, queridos? No momento das tristezas, aflições e essa coisa toda aí da vida, a gente lembra, porque você está com Ele, você está permanecendo nele, e aí a gente lembra, fala, opa, eu vou descansar no conforto do Espírito Santo. A situação está complexa, tem esse problema, tem aquele, aí começa a subir aquela preocupação, aquele medo, aquela ansiedade, e aí a gente para, Senhor, é mais ou menos assim, eu estou caminhando, está tudo bem, de repente eu senti que parou aquela paz, aquela coisa gostosa, está vindo uma angústia, um sentimento ruim, então eu paro imediatamente e falo, Senhor, o que é isso? O Senhor está querendo me mostrar alguma coisa? O Senhor quer falar alguma coisa? Ou eu estou longe do Senhor, o que é isso? E aí a gente vai recebendo dele, ele vai trabalhando, ele vai ministrando, e a gente vai voltando para aquela paz. Quando, queridos, nós permanecemos nele, ele nos lembra de que a vida tem as aflições, esse problema que você tem na tua vida tem mesmo, ele é real, ele existe, mas que mesmo no meio desse problema, você vai aprender a descansar no conforto do Espírito Santo. Aí esse problema todo que sua alma carrega, pesada, desesperada, cansada, ela passa para o Espírito. E o seu Espírito fica tranquilo, porque ele aguenta peso, como a gente já aprendeu. E aí no final ele fala algo melhor ainda, ele disse assim, eu lhe disse essas coisas para que vocês fiquem repletos da minha alegria. Gente, a alegria de Deus não tem nada a ver com alegria porque você comprou um carro novo, ou uma casa nova, ou porque você comprou uma viagem que você queria muito, ou sei lá, as coisas dessa terra que são passageiras. A viagem acaba, você vai ter que voltar, e você vai ter que descer no avião lá em Cumbica, depois que você vem de um lugar paradisíaco, você vai ter que pegar a Marginal, vai ter que pegar a Salim Maluf, e vai ter que cair na realidade, que você voltou para casa. Acaba a viagem, queridos, não é para sempre. Você comprou um carro, ele vai ser lindo, maravilhoso, você vai ficar impactado, mas daqui 2 anos esse carro já está desatualizado, já tem outro mais bonito, aí você fica frustrado porque você não tem aquele bonito, o seu já está feio. As coisas daqui da terra não te alimentam, não trazem alegria para você, trazem uns momentos ali de regozijo, e é legal, e Deus nos abençoa também com essas coisas, mas quando ele fala aqui, ele está dizendo, eu lhes disse essas coisas para que vocês fiquem repletos da minha alegria. A alegria no coração, queridos, não tem a ver com sucesso, com estar bem ou mal, muito dinheiro ou pouco dinheiro, muitas viagens ou poucas viagens, não tem a ver com essas coisas. A alegria de Deus vem dentro do seu coração, mesmo no meio de todas as situações controversas da vida, mas para isso nós temos que permanecer nele. Amém, queridos? Aleluia. Nós temos uma preocupação hoje, queridos, porque a gente vai visitar as casas, nós temos aí as casas todas abertas da igreja, e nós vamos visitar todas elas, e a gente não tem dúvida de que coisas vão acontecer, é certo isso, é convicto, nós temos convicção, os milagres vão acontecer, restauração de famílias vão acontecer, portas abertas financeiras vão acontecer, porque nós estamos já vivendo isso, não há dúvida sobre isso. O que está nos preocupando agora, queridos, nesse momento, é que se essas famílias não permanecerem em Cristo, então isso tudo pode ser só uma onda de bênção que vai passar e vai embora, e vai acabar. Para a gente poder viver os céus abertos todos os dias, para manter os céus abertos sobre nós, sobre nossas casas,
O único caminho, queridos, é permanecer em Jesus. Permanecer nele diariamente. Não é uma oração por semana, não é um momento do culto que você vai estar permanecendo em Cristo, queridos. Não acredite nisso, não é real. Permanecer em Cristo é você e Ele, é individual, é aquele lugar de regozijo, aquele lugar onde você e Ele, só você e Ele, ninguém mais. Onde tem até um louvor que fala, naquele lugar onde só você e eu desfrutamos de um momento, alguma coisa assim. É aquele lugar onde só você e ele desfrutam daquele momento. Aquele momento, queridos, é o momento onde você tem respostas de Deus. É aquele momento onde você tem direções para a tua vida, para as decisões. É o momento que Ele tira de você as aflições, a preocupação, e você sai leve para encarar o seu dia. A nossa resposta, queridos, tem que ser permanecer em Cristo. Nós temos muita dificuldade de permanecer, porque nós somos inconstantes. E Jesus sabe disso. Nós prometemos a fidelidade para Ele, mas a gente entrega a distração. No meio dos louvores, nos momentos de orações, nós prometemos fidelidade para Ele, mas a gente entrega a distração. A gente promete constância e entrega inconstância. Jesus estava no momento mais aflito da vida dele, ou talvez o único momento de aflição dele, quando ele estava lá no Getsêmani, e ele disse para os discípulos, olha, eu vou parafrasear o que ele queria dizer. Ele não disse essas palavras, eu estou só para a gente entender. Ele chamou os discípulos para orar com ele. Olha, venham orar porque eu estou aflito, eu estou com aflição. Entendam a minha situação, porque eu tenho que decidir agora que eu vou morrer na cruz por causa de vocês. E eu vou apanhar, e vai ser um momento terrível, eu vou ser humilhado, eu vou ser machucado. E isso não é nada comparado ao que vem depois, porque depois disso eu vou, pela primeira vez em toda a história, eu vou ficar separado do meu Pai. Eu vou ficar separado da presença do meu Pai. Quando Ele diz, Pai, por que me abandonaste? Ele estava aflito, queridos, por isso. E Ele estava chamando os discípulos para orar com Ele, porque daqui a pouco eu vou carregar o pecado de todos vocês, e eu vou para o inferno com esses pecados, porque quem morre carregado de pecado sem redenção, não tem outro caminho, é a eternidade no inferno, e eu vou para o inferno por causa do seu pecado, eu vou para lá. E a gente sabe da história, Deus vai lá depois e ressuscita ele ao terceiro dia, e por isso nós somos salvos. Mas, naquele momento, ele poderia decidir não ir. Ele disse, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, está pesado para mim isso. Mas eu vou, seja feita a tua vontade. Naquele momento de aflição, ele disse para os discípulos, vocês podem orar comigo 1 hora, vem orar comigo 1 horinha. E aí ele voltava, e os discípulos estavam dormindo. Gente, orem comigo 1 horinha só, me dá atenção só 1 hora. E ele voltava, e os discípulos dormindo 3 vezes. Nós fazemos a mesma coisa, queridos. E o que é pior, talvez seja pior, porque naquele momento ele estava aflito pelo que ele ia passar, e quando ele nos chama para permanecer nele, é porque ele está aflito com o que nós vamos passar, com o que tem adiante da tua vida, pelas situações que estão diante. E ele fala para nós, queridos, através do Espírito Santo, todos os dias, vem orar comigo 1 hora, vem passar um tempo comigo, permaneça em mim, para que eu possa permanecer em você, e você vai dar muito fruto, e a minha alegria vai transbordar em você. Ou seja, os seus problemas vão mudar, a sua cabeça vai mudar, a sua vida vai mudar, o seu ambiente, a sua atmosfera vai mudar. Mas passa aqui um tempo comigo, vem ficar comigo. E nós, queridos, nem ouvimos ele dizer isso. Apesar do Espírito Santo estar te chamando todos os dias para isso, das mais diversas formas, nós nem sequer ouvimos essa chamada dele, porque a nossa cabeça está em seguir e fazer as coisas que nós queremos fazer. É mais fácil, queridos, nós temos o terrível costume de culpar o diabo, culpar as trevas.
pelas nossas situações, e aí nós chamamos a nossa inconstância em permanecer nele, nós chamamos a nossa preguiça de permanecer e de buscar ele, nós chamamos a nossa falta de interesse em estar na presença dele, nós chamamos isso de luta, de guerra espiritual. E minha luta está grande, é uma guerra, o diabo está atacando, não está fácil. Queridos, o diabo não precisa fazer isso com quem não está permanecendo em Cristo. Com quem está dentro do vaso, mas não permanece em Cristo, pode ficar tranquilo, o diabo não está nem aí para você. O diabo não se preocupa com frequentadores de igreja, o diabo se preocupa com quem permanece em Cristo, porque esse vai dar muito fruto. Nós queremos culpar as trevas por isso, queridos. Jesus não pediu para nós, olha, guerreia porque a sua luta é muito grande. Ele não disse isso, ele só disse, permaneça em mim e eu permanecerei em você. Jesus conversando com Pedro, e aí Pedro fala para ele, Senhor, eu nunca vou te negar, jamais. Os outros até podem, eu jamais, eu vou permanecer com o Senhor. E nós dizemos isso no meio dos louvores, nos nossos ajuntamentos, nos momentos que Deus abre uma porta, faz um milagre nas nossas vidas. Senhor, obrigado, o Senhor é bom, nunca vou te abandonar, Senhor, pode contar comigo, Senhor, envia-me a mim, ó Deus. E a gente fala todas essas coisas, queridos. Pedro também falou isso, e no mesmo dia negou ele 3 vezes. E pasmem, queridos, nós negamos Jesus também. Porque o fato de sermos frequentadores não nos faz permanecer em Cristo. Nós negamos a Cristo quando nós preferimos fazer as coisas que nós fazemos, sejam elas quais forem. Quando nós preferimos as redes sociais, quando nós preferimos o sofá vendo televisão, quando nós preferimos qualquer outra coisa e não temos um tempo para permanecer nele. E ainda temos a cara de pau de dizer que não temos tempo. Com 24 horas diárias, nós temos coragem de dizer que não temos tempo. Provavelmente o seu celular dá um resultado para você, dá um relatório para você. Olha lá nesse relatório, se você tiver coragem, e veja quanto tempo você gastou nas redes sociais. E aí, se você tiver coragem, diga para Jesus que você não tem tempo para permanecer nele. Ele está nos chamando, querido, não é para benefício dele, é para seu benefício. Ele está nos chamando para que Ele possa ter acesso às nossas vidas, para que você possa viver a história que Ele tem escrita para você. Aleluia. Nós falamos muito de oração, mas em seguida nós saímos da presença dEle para tocar nossas vidas e fazer o que queremos. Nós pedimos para Deus trazer alívio, trazer socorro, trazer o que nós precisamos e não permanecemos na presença dEle. Quando nós permanecemos em Jesus, queridos, muitos dos nossos pedidos perdem o sentido. Quando a gente permanece nele, quando a gente está realmente ligado lá no galho, quando a gente está realmente ligado a Ele, Ele vai nos transformando. Ele vai mudando, nós somos transformados pela renovação da mente. Ele vai nos transformando, Ele vai nos conduzindo. E aí a gente começa a ver os céus abertos. E quando a gente começa a ver os céus abertos sobre nossa casa, sobre nossa família, os nossos valores vão sendo também transformados. E aí aquele sonho, aquele desejo, aquelas coisas que eram tão importantes para nós, começam a não ser tão importantes. E quanto mais próximo de Jesus, mais somos transformados, até chegar ao ponto em que realmente tudo que a gente pedir vai ser concedido, porque tudo que a gente pedir vai estar totalmente alinhado com o que Ele quer fazer para nós. Nós dizemos para Ele, Senhor, faz a Tua vontade na minha vida, venha o Teu reino, mas eu vou permanecer onde eu quiser. Sem permanecer nele, queridos, nós perdemos os céus abertos sobre nós. Nós perdemos experiências incríveis com Deus, que marcam nossa vida, que nos consolidam no Evangelho. Sem permanecer nele, nós perdemos respostas que nós ficamos esperando por anos, orando, Senhor, me dá direção, se devo ir, se não devo ir.
Quando nós não permanecemos, nós perdemos essas respostas, nós não ouvimos as respostas, as direções para as nossas vidas, da próxima fase da tua vida. Você tem ideia do que Deus tem preparado para a tua vida daqui a 5 anos? Onde você vai estar daqui a 5 anos? O que Deus vai fazer com a tua vida daqui a 5 anos? Ou o que Ele quer fazer com a tua vida daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Quando nós permanecemos nele, queridos, nós ouvimos isso. O Senhor está nos chamando para deixar de ter uma vida paralisada, de sobrevivência, de alma doente. Aleluia. É tempo de parar de fazer, queridos, muita coisa, tentar buscar ser perfeito, tentar saber sobre muita coisa. É tempo de permanecer em Jesus. Vamos ficar de pé, queridos. Aleluia. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. Então, diante dessa palavra agora, eu vou pedir para você fechar seus olhos agora, porque eu gostaria muito de poder chamar você aqui na frente, colocar a mão na tua cabeça e que tudo fosse transformado na tua vida e que você ficasse apaixonado por Jesus, mas não é assim que funciona, queridos. Ele deu para você livre-arbítrio e o fato de alguém orar por você não vai tirar o seu livre-arbítrio. Nós não somos robôs que Deus criou e nós somos obrigados a obedecer. Não, Ele nos deu escolha, opção. Você pode decidir e querer permanecer com Ele, ou você pode decidir seguir o teu caminho do seu jeito. É uma escolha que nós fazemos. E eu vou dizer para você, não é uma escolha fácil não, é difícil. É difícil porque quando a gente vai brigar com as trevas, a gente dá comandos no nome de Jesus, e o diabo é obrigado a obedecer, por causa do nome de Jesus. Mas essa é uma luta que não é contra as trevas, essa é uma luta contra a nossa carne, essa é uma luta contra nós mesmos, essa é a luta mais difícil. Jesus disse assim: você quer vir após mim? Você quer andar comigo? Então, antes de tudo, você tem que negar a si mesmo. Você tem muita vontade de descansar, porque você está cansado, e você tem que negar a si mesmo. Você tem muita vontade de dormir e não consegue acordar cedo para 1 hora antes para você orar, mas você tem que negar a si mesmo. Você não consegue ficar um tempo na presença de Deus, porque você tentou 1, 2, 3 vezes, nada aconteceu, você desistiu, mas tem que negar a si mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Aí depois você toma a sua cruz e segue Ele. O Senhor está te chamando para viver na presença dEle. Aleluia. Se você nunca se conectou com esse ramo, então é o momento de você ter uma mudança de vida agora, queridos. De permanecer, de ser constante. Quando nós permanecemos nele, queridos, não interessa mais se a vida é boa ou se a vida é ruim. Isso já não é mais tão importante. Se o resultado foi bom ou ruim, se deu sucesso, se não deu sucesso. O sucesso, o fracasso, conquista ou derrota, essas coisas perdem um pouco do sentido que nós temos isso. A reputação, querido, já não é mais tão importante como nós defendemos nossa reputação. Se alguém falou alguma coisa, se não falou, já não é mais tão importante nada disso. Porque você tem identidade quando você está permanecendo em Jesus. Você tem identidade em Cristo, você sabe quem você é para Ele. Isso traz, queridos, uma paz absoluta, a paz que excede todo entendimento, mesmo no meio das aflições. Nós só precisamos estar naquele lugar com Ele, queridos, naquele lugar onde só você e Ele desfrutam daquele momento tão maravilhoso. Nós confundimos, queridos, às vezes o fruto com mérito. Nós confundimos o que é fruto do Espírito Santo na tua vida com mérito. E aí a gente acha que nós conseguimos coisas. Quando você permanece nele, fica muito claro para você a diferença de mérito e de fruto do Espírito Santo na tua vida. Você sabe que você não é a fonte. Você sabe que não é você que faz nada. Você sabe que sem Ele você não pode fazer nada. Você sabe que é tão somente você está dando fruto porque está permanecendo nele. Aleluia. Permanecer, queridos, às vezes não é importante para a nossa vontade, para a nossa carne.
é irrelevante permanecer em Cristo. Eu já vou à igreja, já faço tudo. Esse negócio de permanecer não é tão importante não. Tá bom, queridos, para a nossa alma não é mesmo, para a nossa carne, para a nossa mente não é, mas é fundamental para que você possa ter uma vida abundante. Não tem outro caminho. Uma hora de oração, queridos, faz mais efeito na tua vida do que anos correndo atrás das coisas. Uma hora de oração na tua vida causa muito mais impacto do que qualquer outra coisa. Oh Jesus, fecha seus olhos, queridos. Fala com Ele. Se você quer mesmo permanecer nele, se você quer realmente uma mudança de vida, então é o seu momento. Eu vou dizer para você agora não fazer nenhuma meta, não. Fala, Senhor, a partir de agora eu vou orar 1 hora por dia. Não faça isso, queridos, não faça isso. Não ponha metas. Coloca uma regra para você. Avalia teu dia, seu contexto de vida. Em vez de pôr uma meta, diz para Ele assim: Senhor, eu vou orar todo dia das 6 às 7 da manhã. Não é uma meta, é uma determinação, é uma agenda, é um compromisso. A meta a gente pode fazer ou não, um compromisso nós cumprimos. Senhor, eu vou orar todo dia das 11 à meia-noite. Eu quero estar na tua presença. Senhor, eu vou orar todo dia da meia-noite até a 1 da manhã. Eu quero ficar na tua presença. Lê a palavra, glorifica a Deus, coloca um louvor, faz alguma coisa, queridos, mas entra nesse tempo de permanecer, aonde você é alimentado para dar fruto, aonde a sua vida frutifica, aonde você é transformado. É você e Ele, eu e Jesus. É ser alguém que se rende e depende dEle. É quando nós descobrimos que não há mais nada, não há mais lugar nenhum para ir. Eu preciso dEle. É sobre se render, permanecer. É quando Jesus, querido, se torna suficiente para você. É quando Jesus, você entende que todos os seus sonhos, planos, desejos, Senhor, o Senhor é suficiente para a minha vida. O Senhor é suficiente para mim.